Nós iniciamos o nosso domingo, o primeiro dia da semana, o início deste domingo, adorando ao Senhor, exaltando o nome dEle, sabendo que Ele está aqui, que Ele está aquecendo os nossos corações. Como nós iniciamos este culto com o coração em chamas por Ele, a chama do Espírito Santo, que nos conduz de volta a Ele, que nos leva para mais perto dEle. E hoje nós vamos continuar falando sim sobre esse doce Espírito, esse Espírito que é uma pessoa, Ele está conosco, esse Espírito que é Deus e Ele está conosco. Esse Espírito que não nos deixa órfãos, mas Ele nos alcança todos os dias com o amor do Pai, nos envolvendo na graça do Filho Jesus e nos consolando de tudo aquilo que nós enfrentamos nessa terra. O Pai, Ele não nos deixou órfãos. E Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse aos discípulos: não vos deixarei órfãos. O Senhor não te deixou órfão. E a Bíblia lá em João 14, eu queria que você abrisse comigo, João 14, versículo 18, para nós iniciarmos aqui com o nosso coração queimando, com o nosso coração feliz, com o nosso coração alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então você pode dar um sorriso para quem está do seu lado aí? Você tem um coração feliz? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então nós temos que ser alegres, porque o Espírito de Deus, o Espírito de vida, Ele habita dentro de nós. O mundo não o conheceu, mas você o conhece, porque Ele mora dentro de você. Então o mundo lá fora, ele precisa ver essa alegria em você. Ele precisa ver que você tem um Deus que cuida de você, um Deus que te ama, um Deus que não te deixa sozinho, um Deus que está sentado no mais alto e sublime trono, mas que se preocupou em cuidar de você. Ele sabia que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele nos ensinou: tem de bom ânimo. Ou seja, se alegre em todo tempo, se alegre na tribulação, porque ela vai produzir em você perseverança. Você vai ser mais forte. Sabe o que a tribulação faz com você? Ela cria uma estrutura cada vez mais forte, inabalável em você. Então se alegre nos dias difíceis, se alegre nos dias maus. Tenha dentro do seu coração que existe um Espírito Santo de Deus, existe um Deus que habita dentro de você e que Ele está aí com você todos os dias. Basta que você chame por Ele, basta que você dê lugar para Ele atuar na sua vida. Ele é a joia mais preciosa que nós temos. Quem estava aqui no culto quinta-feira? O pastor Rodrigo falou que o Espírito Santo, Ele é o selo dentro de nós, Ele é o penhor da nossa herança. Você penhora qualquer coisa? Você só penhora aquilo que tem valor. Ele tem valor e Ele é a garantia de que você é filho de Deus, de que você foi chamado para um propósito. E a Bíblia lá em João 14, versículo 18, Jesus está dizendo: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. E a prova de que eu estou vivo é que eu viverei dentro de vocês. É que o Espírito Santo vive dentro de você. E nesses dias o Espírito Santo, ele tem se movido de uma forma muito especial. Ele tem se movido e se revelado àqueles que têm o buscado. E a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz: e eu serei, e vocês me buscarão, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Sabe o que o Senhor quer nesses dias? Que nós o achemos. E a Bíblia diz que Ele já está disposto, Ele já está disponível, Ele já está aí, ó. E é só você
buscar. Ele não está se escondendo de você. Ele já está revelado. Mas é você quem vai buscá-lo nesses dias. É você quem vai desejar conhecê-lo mais, amém? Eu queria que você abrisse então agora a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. Já já você vai sentar. Agora ainda a gente vai ler a palavra, amém? Atos 1, versículo 8. Você entendeu que você não é órfão? Você entendeu que Deus habita dentro de você? Ele vive dentro de você, amém? Olha o que Jesus disse para os discípulos antes de ser assunto aos céus. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Você pode se assentar um minuto aí, no seu lugar. Essa é a palavra de Jesus aos discípulos, poucos minutos antes dele ser assunto aos céus, dele voltar para o Pai. E Jesus, ele diz para aqueles discípulos: eu vou liberar sobre vocês o meu Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. Amém? Você sabe o que significa essa testemunha que Jesus disse aqui para os discípulos? Quando você vai voltar na origem da palavra e a tradução para o grego, o termo usado por Jesus, ele vem da raiz mártir. E mártir é como martírio para os nossos dias. E o martírio, ele acontece quando alguém está disposto a entregar a sua própria vida por uma causa. Jesus estava dizendo para Pedro que em poucos minutos antes, poucos momentos antes, havia negado ele por medo de morrer. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos que se esconderam na casa e achando que seriam mortos, e eles falaram: vamos ficar aqui escondidinho para a gente não ser morto, porque por causa de Jesus a gente pode morrer. E Jesus estava dizendo para eles: ei, vocês que se escondiam, vocês que tinham medo, vocês que me amam, mas muitas vezes temem até me negar ou até me neguem. Estou dizendo para vocês que isso para vocês serem minhas testemunhas, capazes de entregar a sua vida por mim, capazes de manifestar a minha vida nessa terra. Antes, eu vou encher vocês do Espírito Santo. Eu vou derramar sobre vocês um poder tal que vocês serão capazes de testemunhar em meu nome e não temer sequer a morte. Assim como a Bíblia diz, serem capazes de não terem a sua vida por preciosa, por amor ao Filho de Deus. Mas isso só é possível para uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é o poder, a raiz da palavra também que Jesus fala: e recebereis poder. Esse poder, ele vem de dinamis, de dinamite, uma explosão que nada contém. Então o poder do Espírito Santo em nós, que nos torna testemunhas de Cristo nesta terra, ele é um poder tão avassalador, que ele nos capacita, que ele nos habilita, que ele nos enche daquilo que é necessário para que nós possamos cumprir a nossa missão nessa terra. Então não tem como nós sermos igreja sem o Espírito Santo de Deus. Não tem como você manifestar a presença do Senhor se você não tiver o Espírito Santo de Deus. Porque aqueles discípulos, eles estavam andando com Jesus, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E quando a coisa apertou, eles tiveram medo. Eles não tinham o poder dentro deles para continuarem a missão e serem capazes de, se preciso, morrer por Cristo. Mas a Bíblia diz que após esse momento, onde Jesus anuncia a eles: fiquem aqui, obedeçam, fiquem aqui, busquem neste lugar, até que do alto desça sobre vocês o poder do Espírito Santo, para os tornar minhas testemunhas.
Pedro poderia dizer: não, mas eu já testemunhei dos teus feitos, eu já testemunhei quem o Senhor é, eu já andei com o Senhor 3 anos da minha vida, eu já sou sua testemunha. E Jesus estava dizendo: não é essa testemunha ocular, é uma testemunha que carrega a minha vida dentro dele, que carrega o mesmo poder que eu carrego, a ponto de ser como eu e entregar a sua própria vida. E Jesus está nos ensinando como igreja. Ele está dizendo: fiquem, busquem, porque do alto virá poder e os preparará para serem minhas testemunhas. E você não terá medo, você não negará Cristo, porque é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que enche o seu coração deste fogo que queima tanto, mas queima tanto que a única coisa que você deseja é manifestar a glória de Deus nessa terra. Você entende que você é testemunha, você entende que você caminha nessa terra para manifestar a glória de Deus. E não tem como manifestar a glória de Deus nessa terra se nós não carregamos Deus dentro de nós. Esse é o Espírito Santo, Ele é Deus. Ele não é qualquer pessoa, Ele não é qualquer um. E sabe o que o Espírito Santo estava falando comigo enquanto eu preparava essa mensagem? O Espírito Santo, Ele começou a falar para mim assim: quanto tempo eu estou com vocês? Quanto tempo eu tenho caminhado dentro de vocês? Quanto tempo eu tenho tentado orientar vocês, eu tenho tentado mostrar para vocês o que eu posso fazer. Mas muitos de nós não reconhecemos a obra do Espírito Santo como realmente é. Nós usamos o Espírito Santo como nosso servo. Ah, me ajuda, Espírito Santo, a pregar para aquela pessoa. Ah, me ajuda, Espírito Santo, a não pecar. Ah, me ajuda, Espírito Santo, a ser uma pessoa melhor. Ah, me ajuda, Espírito Santo. E o Espírito Santo fica nos servindo, quando na verdade nós devemos servir a obra do Espírito Santo. Porque quando Ele se torna Senhor das nossas vidas, quando nós entregamos o controle para Ele, nós não queremos mais faça isso, faça aquilo, mas nós dizemos para Ele: faça o que o Senhor quer fazer através de mim. Então nós reconhecemos quem Ele realmente é. E Ele é o Deus em nós. Ele é o Deus que nos prepara. Ele nos prepara para cumprir a missão que nos foi confiada. Eu não sei completamente qual será o meu último dia e qual é a missão completa que o Senhor me deu. Eu estou num processo e neste processo eu preciso entender que a missão não é minha, a missão é do Senhor, que eu não vou fazer do meu jeito, é do jeito dele, mas que existe um Deus poderoso que está dentro de mim e que precisa ser reconhecido todos os dias, e que eu preciso saber que Ele é Deus. E que é Ele que opera as obras dEle dentro de mim. E que Ele tem liberdade para me transformar como Ele quer me transformar. Mas a igreja por muito tempo negligenciou o Espírito Santo. Ignorou a sua companhia. Nós ignoramos a presença do Espírito Santo quando nós deveríamos reverenciá-lo. Quando Ele deveria também ser adorado, ser amado, ser desejado. Nós não o reconhecíamos como Deus. Você já parou para pensar quanto tempo você ora? E claro, você deve falar com Jesus, falar com o Pai, mas que existe um Deus dentro de você. Existe o próprio Deus dentro de você, querendo caminhar com você, querendo te transformar todos os dias, querendo ser reconhecido por você. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um versículo que diz que o filho da perversão, o filho do pecado, que é o anticristo, ele se manifestará quando aquele que o detém for tirado. Quem é que detém o anticristo? É o Espírito Santo de Deus. Não é você, é o Espírito que habita dentro de você. E um dia ele será tirado.
E será que nós vamos perceber só nesse momento em que ele for tirado, se nós permanecermos aqui? Sabe quando você tem alguém que você ama, mas você não dá valor e essa pessoa morre? Sabe quantas pessoas já perderam entes queridos que não davam valor e depois carregam um remorso absurdo porque não amaram, não cuidaram, não deram atenção enquanto era vivo? Você já parou para pensar que isso pode acontecer conosco, com o Espírito Santo? Quando Ele for tirado, se nós estivermos aqui, o que nós vamos fazer sem Ele e o que nós vamos ter entregado a Ele? Quanto nós o amamos? Quanto nós estamos percebendo Ele? Quanto nós estamos dando de nós para Ele? E se Ele for tirado agora? Quanto você valorizou Ele? O penhor da sua herança, a joia mais preciosa que você carrega, uma parte da Trindade dentro de você. Então o Senhor, Ele está nos dando uma chance de nos voltarmos, de resgatarmos o tempo perdido e de começarmos a buscar o Espírito Santo de Deus por quem Ele é. E Ele é Deus em nós. Ele é o poder de Deus em nós. Sabe aquilo que Jesus fazia? Ele está com você para que você faça as mesmas obras e até maiores. Jesus não te chamou simplesmente para ficar sentado aí no banco da igreja. Jesus te chamou para manifestar a glória dele nesta terra. E você só pode manifestar a glória dele se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Então comece a aquecer o seu coração aí. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, faz queimar dentro de mim. Senhor, faz eu perceber o Teu Espírito. Me faz reconhecer o Teu Espírito. Me faz valorizar o Teu Espírito dentro de mim. Me faz amar esse Espírito que me enche de poder. O Espírito que nos santifica. Em Romanos 8:19, a Bíblia vai dizer que a natureza, que a terra geme, que a natureza geme pela manifestação dos filhos. Pela manifestação dos filhos. E sabe, quando você começa a ler Romanos 8, você vai ver que o Romanos 8 está dizendo assim, ó, você é filho de Deus, você foi selado, você foi escolhido, então você tem que manifestar Jesus nessa terra. Romanos 8, ele vem trazendo para nós a manifestação dos filhos, mas totalmente conduzida por uma obra do Espírito Santo de Deus. Não existe essa manifestação sem o Espírito Santo. E nós vemos neste capítulo 8 a obra do Espírito Santo em nós. O que o Espírito Santo faz dentro de você? Ele te convence do pecado, ele te convence do juízo e ele te convence da justiça. Ele te enche do fruto do Espírito, ele te dá mansidão, ele te dá amor, ele te dá fé, ele te dá benignidade, longanimidade. Ele te faz ser amável, ele faz você ter domínio próprio. E não é só ter domínio próprio para não irar, para não ficar com raiva, para não perder o controle. É domínio próprio para você ter equilíbrio espiritual em todas as suas emoções. Em todas as suas emoções. Para você se conhecer, para você falar, não, essa emoção aqui está exacerbada. Não, eu não posso ser assim, eu tenho que reconhecer. Eu estou triste demais, eu estou angustiado demais, eu estou valorizando a dor demais. O Espírito Santo, ele traz esse equilíbrio, é o domínio próprio. Então é a obra do Espírito em nós, mas é a transformação também dentro de nós, porque ele te convence do pecado e ele converte o seu caminho. Ele te faz voltar para as práticas e os princípios da palavra de Deus. Esse é o Espírito Santo atuando dentro de você, e ele também nos santifica. O Espírito Santo, ele é a obra da santificação dentro de nós, ele te torna mais parecido com Jesus. Ele te faz reconhecer o pecado, ele te faz abandonar o pecado, ele te convence do teu erro, ele te ensina como você pode se santificar. Tem alguém aqui que é acordado de madrugada e não sabe por que está acordando? É o Espírito Santo te despertando para orar, porque a oração é você se relacionar com o seu Deus, e quanto mais você se relaciona com alguém mais parecido com Ele você fica. É o Espírito Santo construindo o caráter de Cristo dentro de você.
Ele te diz, você está precisando jejuar. Teus ouvidos estão aí meio longe da minha voz. E quando você jejua, Ele começa a abrir os teus olhos espirituais. Ele abre os teus ouvidos espirituais. Ele te mostra coisas que você não via. Ele te traz revelação. Romanos 8 também vai trazer que o Espírito, Ele nos fortalece. Quando você está triste, quando você não está suportando a batalha, você chama por Ele e Ele enche o teu coração de alegria, de esperança e de fé. Ele te fortalece. E Ele também diz que o Espírito Santo está nos guardando. Ele está nos guardando para aquele grande dia. Ele está guardando o nosso caminho, a nossa mente, o nosso coração. Ele não nos deixa desviar do caminho do Senhor, mas Ele está sempre ali batendo e dizendo, olha, não é assim. Ele nos guarda do inimigo. Ele nos dá discernimento espiritual para que você não seja enganada. Ele nos guarda. E quando Ele constrói toda essa obra dentro de nós, Ele nos torna a manifestação de Deus nessa terra. O que nós dizemos aqui na terra é natural, com o Espírito Santo, eu quero te dizer, é espiritual. O espiritual é o natural dele. É o que Ele faz, é o que vai acontecer, é natural dele, do Espírito. E Ele vai produzir em nós para que nós possamos manifestar a glória de Deus. E aí eu quero ir com você lá em 1 Coríntios 12. Para nós entendermos agora como nós manifestamos a glória de Deus. Como a natureza que foi ferida pelo pecado do homem. Sabe por que a natureza geme e ela aguarda a manifestação dos filhos? Você já parou para pensar por que a Bíblia diz isso? Quando Deus criou a terra e Ele criou o homem e o homem pecou, quem pecou? Foi o homem ou foi a natureza? Foi o homem. Só que a natureza, ela estava acostumada com Deus, na viração do dia, descer na terra e caminhar. E o papai passava naquele jardim, e as árvores balançavam para ele, as flores se abriam para ele, a terra sentia os passos dele, e a glória dele enchia todo aquele jardim, e aquela natureza, ela não ficava desesperada. Daqui a pouco o pai vai descer, daqui a pouco o pai vai estar aqui caminhando. Mas quando o homem peca, o homem é separado de Deus. E o homem tem que cultivar a terra, e a própria terra começa a produzir abrolhos, espinhos. Porque a terra não aceitou o pecado do homem. Porque a natureza, ela continuava pura diante do Senhor. Mas o pecado não só gerou maldição sobre o homem, como também trouxe maldição sobre a terra. E a natureza sofreu com isso. E quando Jesus vem para restaurar todas as coisas. Ele veio para nos ensinar que Ele veio para restaurar todas as coisas. E Ele paga o preço para que essa restauração fosse possível. E então Ele nos dá a missão. Vocês agora estão comissionados. Vocês agora vão estabelecer o meu reino de justiça, de paz, de amor, de bondade, de equidade. O Senhor Jesus entregou para mim e para você a missão dessa restauração da terra, para que a natureza possa ter de volta a pureza daquele jardim. E então, o Espírito Santo de Deus, Ele é enviado para nós. Porque é somente através da obra do Espírito Santo de Deus que nós somos capazes de nos arrependermos, de voltarmos à origem, de enxergarmos quão maus e pecadores nós somos, quanta impureza nós carregamos. E quando nós estamos tomados do Espírito Santo de Deus, nós trazemos de volta para a terra essa restauração, esse resgate da presença de Deus sobre essa terra. E quando você passa por uma árvore, ela reconhece que a glória do Senhor está em você. Quando você vai numa praia, aquele mar, ele reconhece que a glória de Deus está em você. O gemido se torna em celebração, porque os mares cantam
adoram, os animais adoram, toda planta ela se rende à manifestação de Deus na sua vida, através da obra do Espírito Santo de Deus. E essa obra de restauração que o Espírito Santo de Deus manifesta em nós, ela também é manifesta através daquilo que Ele produz através de nós. E lá em 1 Coríntios 12, versículo 7 vai dizer: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Isso vem muito sobre algo que depois nós vamos pregar sobre isso, mas vem sobre a multiforme sabedoria de Deus. O Espírito opera, concede a cada um, visando um fim proveitoso. Não adianta você querer que todo mundo seja no teu modelinho não, viu? Não adianta você achar que você está certo, que o seu jeito é o certo não, viu? Existe só um modelo, e o modelo é Jesus Cristo, e é o Espírito Santo que reproduz esse modelo. Só que o modelo é tão perfeito, é tão multiforme, que ele derrama sobre cada um de nós um pedacinho da forma dele, e cada um de nós vai manifestar uma partezinha de Jesus Cristo, de acordo com um fim proveitoso. Não é em vão. O que cada um de nós carregamos, às vezes é diferente um do outro, mas é a manifestação de Cristo através do Espírito Santo nessa terra. E ele continua dizendo: porque a um é dada mediante o Espírito. Quem dá? O Espírito. Quem não busca o Espírito Santo tem isso que nós vamos falar aqui? Não. A palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dado a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Você deseja o Espírito Santo? Você vai buscar o Espírito Santo? Sem Ele nós não vamos conseguir ser igreja. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo nessa terra, não estão vendo? Está fácil para nós? Está na ponta lá para sair, para calar os pastores, para nós não podermos pregar a verdade. Está na ponta para vamos fechar as igrejas porque elas estão nos atrapalhando. Você acha que os dias que virão serão fáceis para a igreja do Senhor? Mas se nós simplesmente só andamos 3 anos com Jesus Cristo e não esperamos em Jerusalém, não buscamos o Espírito Santo, nós não seremos testemunhas como Cristo espera que sejamos. Nós vamos parar nos 3 anos, e a hora que a pressão vier, e a pressão disser, você estava com Ele, você é cristão, nós vamos fazer como Pedro: não, nem conheço esse homem. Mas quando nós passamos dos 3 anos, ficamos em Jerusalém e esperamos ser revestidos com o Espírito de poder, nós somos testemunhas até os confins da terra, e se necessário somos capazes de entregar a nossa vida por Ele, mas nós não negaremos a verdade da palavra de Deus. Mas sem o Espírito Santo isso não será possível. É por isso, igreja, que Jesus está dizendo para mim e para você: busque o meu Espírito. Não despreze o meu Espírito. Não entristeça o meu Espírito. Nós estamos sendo chamados a esta busca, porque Ele quer se manifestar em nós. Ele quer nos encher de poder, para que nós possamos manifestar a glória dEle nesta terra, operando milagres, operando maravilhas, profetizando no nome dEle, exalando o bom perfume de Cristo, com uma fé inabalável. Não é sobre qualquer fé que está falando aqui, não. É o dom da fé.
vai fazer é você declarar que será realizado. É uma fé inabalável. É uma fé que onde você passa, as circunstâncias mudam, são transformadas, vidas são curadas, o morto é ressuscitado. Por que isso não tem acontecido nos nossos dias? Porque não estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai entregar a cada um, conforme Ele quiser, mas conforme o proveito daquele dom na sua vida. Para que Ele vai te entregar um dom se você não tem feito nada? Se nem Ele você tem buscado. Igreja, é tempo de acordar. É tempo de reconhecermos esse Espírito Santo que foi nos entregue. E nós vamos declarar que os dons do Espírito Santo serão manifestados nas nossas vidas. Você tem uma missão. A grande comissão é para todos nós. Não importa o local onde você estiver. Não importa se é no Afeganistão. Não importa se é na Índia. Não importa se é no seu bairro. Não importa se é no seu trabalho. Você tem uma missão e ela não é menor do que a do outro. Porque o Senhor está confiando em você. Mas você só vai ter coragem para cumprir essa missão se você for cheio do Espírito Santo de Deus. Se você buscar o Espírito Santo de Deus, se você desejar o Espírito Santo de Deus, se o seu coração estiver em chamas por Ele. E para nós caminharmos aqui para o final, eu queria que você abrisse comigo em Atos, capítulo 8. E essa é uma das histórias que eu mais amo de Atos. Atos 8, versículo 4. Deixa a sua Bíblia aí aberta que depois nós vamos ler mais para frente também. Atos, ele vem trazendo para nós a história da assunção de Jesus, deles cheios do Espírito Santo, do manifestar do Espírito Santo, nas pregações de Pedro. Pedro que havia negado Jesus, vocês se lembram disso? Pedro que estava com medo de morrer. É esse mesmo Pedro que junta multidões e começa a liberar o Espírito Santo de poder sobre aquela multidão. E a igreja começa a ser perseguida em Atos. Eles começam a perseguir aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. E eles queriam matar a todos. E existem coisas muito lindas aqui no livro de Atos, depois você lê, que até mesmo Gamaliel, que foi o instrutor, o mestre de Paulo, ele fala para eles assim, pelo amor de Deus, não vamos matar não, sabe por quê? Se não for de Deus, eles vão parar. Mas se for de Deus, ai de nós de tocar neles. E então eles continuam perseguindo, prendendo. E nesse momento, eles espancam os apóstolos que estavam na prisão, e eles falam, nunca mais vocês falam de Jesus. E os apóstolos começam a sorrir, a se alegrar, a festejar. Eles começam a fazer uma festa, porque eles estavam apanhando. Porque eles pensavam assim, nossa, nós estamos sofrendo como Jesus sofreu. Nós estamos sofrendo aquilo que Ele passou. Nós somos dele mesmo. E eles começam a se alegrar e aquela alegria os enche. E eles começam a pregar Jesus por todos os lugares. Só que a perseguição vem e muitos dos que estavam com eles começam a se dispersar, porque eles começam a falar assim, se a gente ficar aqui, eles vão matar todo mundo. Nós precisamos sair. Só que eles não entendiam que era o próprio Espírito que estava levando eles a saírem de Jerusalém. Mas os apóstolos não saíram. Os apóstolos estavam lá, porque eles não tinham mais medo. E importava a eles manifestar o poder de Deus ali diante daqueles que os perseguiam. E aqueles povo, todos cheios do Espírito Santo, começam a sair para pregar. E sabe onde eles começam a pregar? A sair, a fugir da perseguição? Na Judéia e Samaria. O que Jesus havia falado, talvez nem eles tivessem percebido, mas os lugares para onde eles podiam fugir, era na Judéia e na Samaria. E eles começam a ir e a pregar a palavra de Deus por onde eles passavam. E todos cheios do Espírito Santo. Estevão morre.
apedrejado, tomado do Espírito Santo, glorificando a Deus. E então, após a morte de Estevão, aparece Filipe, que era consagrado como diácono da igreja, viu, Adinho? Chama o diácono, gente. Chamaram o Filipe. E o Filipe, enquanto isso, no versículo 4 vai dizer: enquanto alguns lamentavam a morte de Estevão, enquanto alguns saíam da perseguição, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ei, cadê a alegria de Poços de Caldas? Cadê os Filipes de Poços de Caldas? É tempo do Espírito Santo se manifestar na sua vida. Olha os dons na vida de Filipe. Ele expulsava demônios, com autoridade ele pregava, ele levantava os coxos e os paralíticos andavam, e havia grande alegria naquela cidade. Está faltando alegria em Poços de Caldas, igreja. E a natureza está gemendo e aguardando a manifestação sua, Filho de Deus, aguardando a nossa manifestação. Talvez você tenha um chamado para ir à Índia, talvez você tenha um chamado para ir à África, pregar a palavra, mas talvez o seu chamado seja pregar a palavra de Deus no seu bairro, para o seu vizinho que está sofrendo. Talvez a sua missão seja pregar Jesus com o Espírito Santo lá no seu trabalho. Talvez você esteja num parque e o Espírito Santo esteja falando: vamos lá. Talvez apareça um enfermo na sua frente e o Espírito Santo falando: vamos. Coloca a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Maravilhas, milagres, sinais. A mesma unção, o mesmo poder que estava sobre Jesus Cristo pode estar sobre você, mas você precisa buscar. Filipe estava cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que isso fez com Filipe? Olha os pontos que a Bíblia traz para nós aqui nesses versículos. Ele anunciava a Cristo pelo poder e unanimemente todas aquelas pessoas se convertiam. Todas aquelas pessoas se convertiam. Eles aceitavam Jesus. Você tem dimensão do que é isso? Segundo ponto, as pessoas se convertiam pelo poder do Espírito. Filipe falava, mas quem convertia o coração daquelas pessoas? Era o poder que saía de dentro dele. Era o Espírito que estava dentro dele. Sabe o que isso nos faz pensar? Quantos métodos a igreja inventou para ganhar almas? Quantas sombras nós criamos, e o Senhor não queria mais sombra, porque a sombra era lá para Moisés. Agora Ele queria se manifestar. Ele queria a realidade do céu na terra através dos filhos. Nós deixamos o Espírito Santo e quisemos criar os nossos métodos, e agora o Senhor está nos chamando de volta. É pelo meu Espírito, é o que Ele quer. É isso que o Senhor está nos dizendo, mas é um trabalho, né? É uma busca. Buscar-me-eis e me achareis. Às vezes nós temos mais trabalho de ficar criando métodos, estratégias, quando está tudo tão simples. E é simplesmente você buscar o Espírito. É simplesmente você ser cheio do Espírito, para que Ele se manifeste através de você, para que Ele faça o que Ele quer fazer através de você.
Não é o que nós queremos, igreja. Às vezes nós somos como Elias. Nós queremos o trovão, nós queremos o fogo, nós queremos o barulho. Mas o Espírito está dizendo para mim e para você: é a minha brisa agora. É a minha doçura agora. É o jeito dele. Você entende isso? É o jeito dele, é o que ele quer. Nós não somos nada, nós somos privilegiados de termos um Deus tão grande, tão poderoso, que mesmo sendo tão excelso, Ele quis viver e habitar dentro de mim e de você. Ele quis que eu e você fizéssemos parte. Vem aqui, me dá teu braço, vamos junto. Vem aqui, eu quero dividir com você o que eu vou fazer. Esse é o Espírito Santo se manifestando através de nós. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você, para sermos participantes da sua glória. O seu coração não se alegra com isso? Seu coração não queima com isso? De saber da grandeza dEle, e que mesmo falhos e merecedores, Ele decidiu habitar dentro de nós. E todos os dias Ele nos dá uma nova chance. Ele fala: é pelo meu Espírito que você vai se arrepender. É pelo meu Espírito que você vai abandonar isso. É pelo meu Espírito que você vai entender como é que é a guerra espiritual. É pelo meu Espírito. Eu quero te ensinar, eu quero andar com você. Eu quero te fazer um instrumento meu nessa terra. Eu quero te dar poder para ser minha testemunha. E não importa onde você estiver, seja sentado com príncipes, seja no mais baixo clero, não importa, eu estarei com você e você será minha testemunha. E o terceiro ponto: Filipe manifestava o poder de Deus operando milagres. Operando milagres. Todos estamos buscando avivamento, não é? E achamos que o avivamento é só o barulho, é só a emoção. Não é nada disso. Avivamento é a obra do Espírito Santo dentro de cada um de nós. É a obra que produz o arrependimento necessário dentro de nós. É a obra que nos faz curvar diante de Deus na medida que precisamos curvar. É a obra que nos torna cada vez mais dependentes dEle, porque entendemos que nós não somos nada sem Ele. Somos covardes, somos limitados, somos pequenos, somos imerecedores. Mas quando Ele vem, e quando esse mesmo Espírito encontra uma reunião assim, quando Ele encontra corações assim, quando Ele vê que há unidade, Ele atua no pastor Rodrigo, Ele atua no Samuel, Ele atua na Nicelda, Ele atua na irmã Rita, na Zoraida, na Ero, no Luiz, na Andréa, no Leandro, em todos. É o mesmo Espírito. E Ele quer entregar a cada um de nós, de acordo com aquilo que vai ser proveitoso, de acordo com aquilo que você vai precisar. Talvez vai surgir uma demanda no espaço, na sociedade em que você está vivendo, que vai precisar daquele dom, e Ele vai entregar para você, porque Ele sabe que você vai exercer aquele dom. E depois vai ter o seu irmão que está em outra esfera da sociedade, e ele vai entregar o dom necessário para que aquele irmão possa agir naquele lugar. Os dons não foram entregues para você simplesmente fluir aqui dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Os dons são entregues a nós para que a manifestação dos filhos aconteça na sociedade caída, perdida, destruída, para que todos se convertam, porque esse é o desejo do coração do Pai, para que todos sejam salvos, que nenhum se perca. E isso Ele está confiando a mim e a você. Jesus foi só um homem,
Mas olha o que ele produziu. Olha a revolução que Cristo produziu. Você imagina que nós que somos frutos do ministério de Jesus, do ministério da redenção, podemos fazer com aquele poder que estava sobre ele. E ele ainda disse que faríamos obras ainda maiores. O que você quer receber do Espírito? O que o Espírito pode te entregar nessa manhã? Quanto você tem ansiado para manifestar a glória dele? Se coloque de pé. Comece a buscar. Comece a pedir. Nós não vamos ter a manifestação se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Nós não vamos ter dom se nós não buscarmos o Espírito. Nós precisamos queimar por Ele. Ele não quer, gente. Ele não quer, igreja, só uma visitação. Ele não quer visitar você só um dia lá na sua casa, só no domingo quando você vem na igreja. Ele quer fazer morada dentro de você. Ele quer encher a sua vida de poder. Ele quer te entregar os dons. Ele quer te dar poder e autoridade. Então comece a clamar por Ele. Comece a clamar por Ele. Ele vai fazer o sobrenatural através de você. Ele vai fazer o sobrenatural através de você. Só para motivar a sua fé. Escute isso. Só para motivar a sua fé. Filipe era cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? E no versículo 26 vai contar uma história. Que quando Filipe sai da cidade de Samaria, ele não sai simplesmente com seus pezinhos. A Bíblia diz: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o que era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Sabe o que a carruagem estava fazendo? A carruagem estava correndo. A carruagem estava em alta velocidade. E o eunuco estava lá dentro lendo o livro de Isaías, mas não compreendia. Então o Espírito de Deus fala com Filipe: vai atrás dessa carruagem e acompanhe. E a palavra diz: correndo para lá, correndo na velocidade daquela carruagem. Quem fez Filipe correr na velocidade daquela carruagem? Era o Espírito de Deus que estava com ele. Sansão só fazia o que fazia porque o Espírito estava dentro dele. E a Bíblia diz que Filipe corre para lá e ouviu. Filipe chegou a ouvir o que o homem estava lendo pelos ouvidos espirituais. E ele diz ao eunuco: o que o Senhor entende do que está lendo? E o eunuco responde a Filipe: como eu posso entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus, cheio do Espírito Santo. Dons de sabedoria, dom de conhecimento. A revelação da palavra de Deus só vem para aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. E a ousadia para pregar era a ousadia do Espírito que estava dentro de Filipe. E seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe respondeu: é lícito
lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Hoje houve conversão naquele coração, porque Filipe estava cheio do Espírito Santo de Deus. Filipe manifestou dons. Filipe ganhou uma alma. Ei, igreja, quando você pregar o Evangelho com o dom da fé, dotado de sabedoria e conhecimento, vidas se renderão a Cristo. Você vai ter que fazer batismo na rua. Você vai ter que fazer batismo em lugares que você nunca imaginou, porque o Espírito que habita dentro de você vai começar a saquear o inferno, vai começar a resgatar os perdidos. Haverá multidões atrás de você, porque o Espírito Santo está dentro de você, porque você está cheio dele. Comece a falar em línguas, você que já fala, porque o Espírito Santo está aqui. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, porque o Espírito trasladou Filipe, e ele foi visto em Azoto. E por onde ele passava, até chegar a Cesareia, ele anunciava as obras do Senhor, porque ele estava tomado pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria chamar os pastores, porque nós vamos ministrar os dons do Espírito sobre a sua vida, porque a igreja está sendo habilitada nesses dias, porque uma grande colheita virá, porque vidas serão curadas, transformadas, libertas e salvas pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pastores e diáconos, eu quero chamar Kelly e o Edinho aqui, pastor Rodrigo e pastor Milton, e vocês virão aqui diante do altar. Vocês serão ungidos, ministrados, porque os dons do Espírito estão sendo liberados. Não é sobre nós, é sobre Ele. Oh Senhor, nós te adoramos. Venha orando, venha clamando. Essa fileira de cá vai vir com o pastor Rodrigo e o pastor Milton, de cá com a Kelly, o Edinho, os diáconos ungidos como Filipe, cheios do Espírito Santo de Deus. Venha receber do Senhor agora e adore o Espírito Santo. Igreja, abra sua boca, comece a buscar os dons, comece a buscar o Espírito.